Quanto ao sistema de progressão de regime, vale a pena nós lembrarmos que houve uma grande transformação até chegarmos a ele. Então, as organizações prisionais elas foram mudando, né, e cada um dos estados se adequou a um sistema diferente. Em 1830 surgiu o primeiro sistema prisional, chamado Sistema Filadélfia. No Sistema Filadélfia havia um isolamento total e contínuo dos apenados. As pessoas ficavam isoladas, né, por todo o período do seu cumprimento de pena. Só que isso percebeu-se, né, com isso que não era muito salutar para ninguém, nem para a sociedade, muito menos para o apenado. Isso gerava até mesmo algumas demências, gerava doenças mentais nos apenados que ficavam continuamente isolados, sem nenhum tipo de comunicação ou de labuta. Aí surgiu nos Estados Unidos o sistema chamado Album. O sistema Album, ele determinava que haveria necessidade de um trabalho durante o dia, mas em silêncio, sem comunicação e isolamento noturno. Então, pelo menos davam o que fazer a esses presos, trabalhavam durante o dia e à noite isolamento. Mas também perceberam que isso também não ressocializava o condenado. Os índices de reincidência ainda eram altos. Então, em 1840, surgiu o sistema progressivo. E aí há uma guerra de paternidade. Alguns dizem que a paternidade é inglesa, que surgiu na Inglaterra, outros dizem que foi na Alemanha. Mas os livros trazem que na Inglaterra, então, foi formalizado o sistema progressivo. O sistema progressivo ele é pautado em 3 estágios de cumprimento de pena, que são baseados no comportamento do agente, ou seja, gradualmente a pessoa que se comportasse, era concedida a ela o benefício de passar para uma segunda etapa. E essa segunda etapa era um pouquinho mais de liberdade, certo? Então a pena privativa de liberdade, tem pouca eficácia, a gente percebe, na prevenção propriamente dita. Na retribuição, ok, mas na prevenção ela tem pouca eficácia. Assim, ela deve cumprir, entendeu-se que ela deve cumprir o menor tempo possível no sistema carcerário, por não ter essa eficácia. Então, o sistema progressivo, ele dizia o seguinte: vamos fazer 3 etapas. Ele inicia numa mais rigorosa. Se ele for merecedor, ele vai para uma intermediária e depois ele vai para uma questão mais branda, uma forma de cumprimento de pena mais brando, certo? Quanto menos tempo ele ficar no regime mais rigoroso, melhor, porque a pena privativa de liberdade no fechado, segregado, isolado, não ressocializa. Essa pessoa precisa ter contato aos poucos com a sociedade para conseguir se reinserir nessa sociedade. Então, em 1940, o nosso Código Penal ele veio adotar o sistema progressivo de cumprimento de pena. Isso está previsto lá no artigo 33, parágrafo 2º do nosso Código Penal, certo? O cumprimento de pena inicia em determinado regime, de acordo com o quê? Quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais, e se cumprir os requisitos exigidos, ele vai para um regime menos rigoroso, certo? Então, nós vamos ter aí essa progressão de regime. Antes de nós estudarmos quais são os requisitos exigidos para a progressão de regime, vamos estudar o que são esses regimes, como é que funcionam esses regimes? Vamos iniciar com o regime fechado. O regime fechado é a cadeia, O regime fechado hoje é considerado a pena mais nefasta de todas, é a pena mais severa que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, são para crimes graves, certo? O regime fechado é o regime mais rigoroso e são para crimes graves. O cumprimento de pena do regime fechado são estabelecimentos prisionais de segurança máxima ou média. São aquelas denominadas de penitenciárias, onde se paga penitência. Então, penitenciária X, já sabem que é para regime fechado. Então, regime fechado é pago em penitenciárias, porque são os crimes mais graves. É para condenados superiores a 8 anos, ou então para condenados reincidentes, aqueles que cometeram mais de um crime, certo? No regime fechado, existe um trabalho dentro do estabelecimento prisional. As pessoas que lá estão presas, elas podem trabalhar lá dentro, seja com empresas que lá instalam as suas indústrias, seja no trabalho do cotidiano. Nós vamos tratar do trabalho do preso posteriormente, mas tem trabalho dentro do sistema. Sair do sistema para trabalhar somente em obras públicas.
Então, construção do estádio de futebol para a Copa, né, asfalto, somente em obras públicas pode acontecer esse trabalho externo, mas via de regra é interno, é dentro do sistema penitenciário, certo? E aí tem a previsão na nossa lei de execução penal, né, o recolhimento e o isolamento noturno, né? Ou seja, nossa lei de execução penal, ela prevê para o regime fechado celas individuais. Aí a grande piada, né, da nossa lei de execução penal, do nosso país em relação à nossa lei de execução penal, porque determina que precisa de noite, depois de ter laborado, trabalhado ou estudado durante o dia dentro do sistema penitenciário, tu vai se isolar para refletir. Mas isso a gente sabe que existe uma superlotação. Então, quando a gente começa a perceber, ou quando alunos querem estudar sobre a ineficácia do sistema prisional, o que nós temos que analisar primeiramente? O que não tem sido cumprido. Porque vocês já leram a lei de execução penal, vocês perceberam que ela é redondinha, ela traz realmente possibilidades de ressocialização, mas ela é desrespeitada. E um dos desrespeitos é a superlotação, onde a gente encontra muitas vezes, né, pessoas se revezando para dormir na ilha, que são colchões no chão, e quando tem, nem sequer tem colchão, né? Então a gente percebe que é desrespeitada a lei de execução penal num regime fechado, certo? Pois bem, um regime fechado, então superiores a 8 anos, para crimes mais graves. Mas para aquela questão intermediária ou início de cumprimento de pena de detenção, certo? Nós temos o semiaberto. O semiaberto, ele é um regime intermediário. Então, o regime semiaberto é para penas de 4 a 8 anos, né? Ou então para crimes apenados com detenção. Vamos lá. Onde é que eu cumpro a pena num regime semiaberto? O cumprimento de pena no regime fechado são nas penitenciárias. No semiaberto, são em colônias agrícolas e industriais ou estabelecimentos similares. Então, são colônias agrícolas onde as pessoas vão ficar lá e vão trabalhar na agricultura. Ou também colônias industriais, onde existem polos, existem galpões com indústrias ali instalados e as pessoas condenadas, essas pessoas, eles vão trabalhar nestas indústrias, né? Ou estabelecimentos similares, assim determina a legislação, certo? Então ele é um regime intermediário. Aqui a diferença é que não existe isolamento noturno. Aqui, né, são dormitórios, não são celas individuais, são dormitórios coletivos. Então, trabalha na lavoura ou trabalha na indústria durante o dia e à noite vão para esses dormitórios coletivos para socializar. Eles são para réus primários, a gente viu que reincidente, só se for pena inferior a 4 anos, talvez o semiaberto, mas via de regra é para réu primário, né? E aqui também pode ter o semiaberto, quando não tem espaço nessas colônias industriais e agrícolas, a nossa legislação ela prevê a possibilidade do trabalho externo. Ou seja, a pessoa ela pode dormir num estabelecimento adequado, né? Ou seja, num prédio do semiaberto, não na penitenciária, do semiaberto, e durante o dia sair para trabalhar. À noite retorna para esse estabelecimento. E esse trabalho externo, ele pode ser em iniciativas privadas. A gente viu que no regime fechado, somente público, certo? Agora, no semiaberto, pode ser iniciativa privada. Então, muitas pessoas que pegaram pena de 4 a 8 anos, muitas celebridades, né? Muitos famosos, políticos famosos, eles saíam para trabalhar e regressavam. Por quê? Porque estavam no semiaberto, certo? E isso é importante. Então, pode ser iniciativa privada no semiaberto, no fechado, somente público. Ainda, no semiaberto, pode frequentar cursos supletivos, faculdade, né, cursos profissionalizantes. Então, não sai para trabalhar, mas sai para estudar. Há essa possibilidade também, e graças a Deus. Se a gente quer que essa pessoa se ressocialize, ela tem que estar o quanto mais preparada, melhor, né? Mais fácil essa ressocialização. Ainda, para essa pessoa sair trabalhar, né, tem um detalhe muito interessante, porque o juiz ele pode, na sentença condenatória, então ele vai dizer assim, fulaninho foi condenado pelo crime tanto, a uma pena de reclusão de 6 anos, iniciando o cumprimento de pena no regime semiaberto. Ainda, autorizo a saída para o trabalho. Então o juiz pode, na sentença, né, conceder o trabalho externo. Se o juiz da sentença não concedeu, esqueceu ou não foi pedido, pode o juiz da execução determinar.
mas antes de começar o cumprimento de pena, porque o processo sai da mão do juiz da sentença, vai para o juiz da execução. O juiz da execução pega esse processo e vai executar aquela pena prevista na sentença. Então, o juiz da execução, antes de iniciar o cumprimento de pena, pode vir a determinar o trabalho externo. Obviamente, o advogado vai fazer esse pedido, né? Agora, se o juiz da sentença não fez e nem o juiz da execução, aí quem pode vir a decidir essa saída para o trabalho externo é o diretor do estabelecimento prisional. Então, o que acontece? O juiz da execução não determinou isso antes do recolhimento, né? Recolhimento para a colônia agrícola ou para o prédio da semiaberto. Pode o diretor do estabelecimento vir a determinar o trabalho externo, mas, para isso, a pessoa terá que cumprir 1/6 da pena. Por quê? Porque o diretor do estabelecimento prisional quer ver quem é essa pessoa, porque ele não estava acompanhando o processo como juiz da sentença ou juiz da execução, certo? E sendo assim, precisa cumprir 1/6 da pena, aí é dada a possibilidade desse trabalho externo. Isso aconteceu, eu me lembro, em certo momento, com o José Dirceu. Ele recebeu uma pena, né, que acho que foi de 7 anos, por aí, e ele começou a cumprir a pena e já saía para trabalho externo. Ele trabalhava acho que era num hotel, e ele tinha um salário milionário. E todo mundo começou a gritar em relação a isso, se indignar em relação a isso. Mas estava mais indignado na quantia que a pessoa ganhava e não por ele ter saído sem autorização do juiz da sentença ou do juiz da execução, e sim do diretor do estabelecimento prisional antes do decurso de 1/6. Aí então foi retirado dele a possibilidade do trabalho externo sob a justificativa de que ele teria que cumprir 1/6 da pena para daí então poder ter esse trabalho externo, e que em seguida ele cumpriu 1/6 e conseguiu sair para trabalhar durante o dia. Na penitenciária da Grande Florianópolis, por exemplo, a gente vê, tem um prédio dentro do complexo penitenciário, nós temos o segurança máxima, né, que é para as penitenciárias, nós temos o presídio, que é as prisões processuais, a penitenciária, e nós temos um prédio que é do semiaberto, onde as pessoas dormem lá e durante o dia saem para trabalhar. Né? Muitos trabalham, né, na jardinagem, muitos trabalham em órgãos do Estado, mas muitos trabalham também na iniciativa privada, certo? Isso ressocializa, é por isso que nós temos o semiaberto. Então, tu imagina na progressão de regime, onde vai no regime mais rigoroso, que não pode sair do estabelecimento prisional, e vai para o semiaberto, onde começa a ter um pouquinho mais de contato com a sociedade, mas com o Estado aí vindo a ter uma vigilância, certo? Pois bem, terceiro tipo de regime é o regime aberto. Então, nós fomos do fechado, superior a 8 anos, semiaberto entre 4 e 8, e o aberto para penas inferiores a 4 anos. Entende-se que é uma pena branda, ou seja, o grau de periculosidade do agente não é muito, uma vez que a pena dele foi pequena, certo? Então, o regime aberto, ele é pautado pela autodisciplina e responsabilidade. No regime aberto, a pessoa tem mais liberdade. Então, no regime aberto, nós precisamos ter essa disciplina e responsabilidade. O Estado não vai ficar o tempo todo na nossa cola, mas ele vai ficar atento. E se alguém vier a denunciar que você não está cumprindo os requisitos do aberto, você pode voltar para um regime mais rigoroso, que é a regressão que nós vamos tratar posteriormente. Então, regime aberto. Então, aplicada a autodisciplina e responsabilidade. Existe um recolhimento no período noturno. Recolhimento para onde? Para casas de albergado ou estabelecimentos similares. Então, a gente percebe regime fechado, penitenciárias, regime semiaberto, colônia agrícola e industrial, regime aberto é albergue, certo? Então, a casa de albergado é no regime aberto. A pessoa sai para trabalhar, trabalho dela, ela tem que arranjar esse emprego e de noite volta para a casa de albergado, certo? Não existe uma vigilância, não vai ninguém sair no pé dessa pessoa para ver se ela foi trabalhar mesmo. Mas como eu disse para vocês, existe a vigilância da sociedade, né? Se você não for compatível, você vai para um regime mais rigoroso. O regime aberto, ele é para réu primário, nós vimos, né? Para reincidente não cabe regime aberto, talvez o semiaberto, se a pena for inferior a 4 anos, mas para reincidente não cabe, então são penas menores para réu primário. A pena inferior a 4 anos, e é possível, no regime aberto, cumprir a pena em prisão domiciliar, que é coisa diferente. A prisão domiciliar, nós vamos estudar ela é determinada para alguns tipos de preso com algumas características específicas, mas
Se não houver uma estrutura de casa de albergado e você tiver uma pena em regime aberto, você não pode ir para o estabelecimento mais rigoroso. Ah, não tem vaga na casa de albergado, vai lá para a penitenciária. Não pode. Então, se por um acaso a casa de albergado não tiver vaga ou não tiver na comarca uma casa de albergado, o juiz pode vir a determinar a prisão domiciliar em substituição do regime aberto porque o Estado não cumpriu o seu dever de ter estruturas para o cumprimento de pena, certo? Então, é possível sim a prisão domiciliar se a pena for inferior a 4 anos, né, quando não se tem o estabelecimento adequado, certo? Por que o regime aberto é muito importante? Porque ajuda no convívio social, na ressocialização. Então ele vai trabalhar normalmente, só tem que dormir na casa de albergado e passar os finais de semana e feriados também na casa de albergado. Regime aberto é pena, é um regime de cumprimento de pena. Você ainda está privado da sua liberdade. Ah, mas você está solto, não está privado da liberdade, está sim. Você não pode dormir onde você quiser, você não pode fazer o que você quiser no final de semana, tem que ficar na casa de albergado. Então esses são os 3 tipos de regime. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Só tem esses 3 tipos de regimes de cumprimento de pena. Ou seja, pena de reclusão ou detenção que eu vou cumprir em algum desses regimes, e aí vai depender da gravidade e daquelas circunstâncias nas quais já estudamos anteriormente.